Deputado Tolinho Teixeira. Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, primeiro a Sr. Presidente da Câmara. Todos os convidados estão aqui também a contribuir para este debate. Naturalmente, os senhores deputados da Assembleia Municipal, os mirandeses, e em especial o Movimento Terras de Miranda, que tem dado muita visibilidade e protagonismo, que tem feito, digamos, desta questão das barragens, mas da questão do usamento também de Miranda, tem tido uma atitude altruísta e de paixão para com a sua região, e ainda bem que há pessoas que assim fazem e que assim são. Eu falaria aqui do ponto de vista sentimental e do ponto de vista mais institucional. Do ponto de vista sentimental, eu acho que todo o transmontano, digamos, acha que o que estão a fazer, neste caso das barragens, seja do imposto de selo, seja da cobrança do IMI, é um espoliamento àquilo que é nosso. Nós reivindicamos muito, digamos, que haja um fluxo financeiro das regiões mais desenvolvidas para as menos desenvolvidas. Aliás, esse tem sido o padrão daquilo que é a construção europeia. Países mais ricos enviam e dão, digamos, fluxos financeiros para regiões e países mais pobres, e nós, dentro do nosso próprio país, também devemos aplicar a mesma política e, portanto, fluxos financeiros devem vir das regiões mais ricas para as regiões mais carenciadas. Mas pior é, para qualquer transmontano, por mais humilde que seja, a pior coisa que nos podem fazer é nós acharmos que nos estão a tirar aquilo que é nosso. E, portanto, como transmontano, independentemente de todos os meandros jurídicos e legais que possa haver, há de facto um sentimento primário que nós temos aqui, é o que é nosso, pelo menos nós queremos, e temos direito a ele. E este é um caso que é bem paradigmático disso, porque de facto as barragens estão aqui, fazem parte do nosso património, fazem parte de facto daquilo que são os nossos recursos, e gostaríamos de facto de ter esse retorno. Depois, do ponto de vista institucional, nós pugnamos muito pela coesão territorial. Eu acabei mesmo agora de falar desse fluxo de fundos que é vir das regiões mais favorecidas para as mais favorecidas. Ainda melhor é de aplicar essa coesão territorial em termos políticos, dando desde logo às próprias regiões aquilo que é dela. E, portanto, um figurino global, eu acho que nós devemos trabalhar no país, seja neste caso, ou seja no IMI, neste tipo de impostos ou noutros, de uma forma em que desde logo a maior justiça que se faz é dar às populações aquilo que é delas, e depois, naturalmente, complementado com essa solidariedade que tem que haver entre os mais favorecidos e os mais desfavorecidos, dentro desse padrão que tem sido a própria construção europeia. E isto é, neste caso também, aplicado aqui àquilo que é esta relação dos impostos. Mas mesmo que assim não fosse, ou seja, mesmo que nós não estivéssemos a falar aqui de um caso sobre o qual há uma relação umbilical entre aquilo que os transmontanos acham que é seu e o que está a ser aplicado, eu acho que globalmente, como português, nós temos que pugnar aqui por justiça. E digamos, todo este meandro que nós estamos a ver aqui, desta questão, e que tem sido descrita por quem nos antecedeu, e já foi também descrita, quer com o movimento de Terras de Miranda, enfim, por vários órgãos de comunicação social, e que nós vamos tendo conhecimento, nós vamos ver qual é o veredito em termos legais, mas em termos de bom senso, toda a gente percebe que isto não pode ser. Que, de facto, o que foi aqui construído foi uma engenharia criativa e estranha, numa forma de aproveitar ou não alguma lacuna que haja na lei para fazer uma fuga aos impostos. E eu acho que nós, como portugueses, nem é só como transmontanos, como portugueses, não podemos literalmente aceitar isto. E, portanto, relativamente à questão do imposto de selo, ou imposto de transação, ou imposto de IVA que haja aqui nesta operação, ainda bem que este processo está a ser investigado pelo Ministério Público, porque haverá aqui duas componentes. Uma é ou não a legalidade do próprio negócio, e outra também há, se ou não há responsabilidade criminal sobre os agentes que interviam neste próprio negócio e os meandros que este ponto tem. E nós devemos querer isto esclarecido. Vamos ver qual é a resposta do Tribunal. Nós temos, acho que no meio da construção da República, para nós, porventura, o mais sagrado é sempre a independência dos tribunais e esperar pelo veredito dos tribunais. Se o veredito for positivo, acho que é um caminho para impedir que novas situações como estas possam acontecer. Se não for provado qualquer tipo de ilegalidade, eu acho que nós vamos ter que legislar para evitar que no futuro situações destas que aconteçam,
podendo ou não ser legais, são, pelo menos, não são aceitáveis que de facto aconteçam. E, portanto, temos essa parte, digamos, não há uma intervenção direta neste momento dos deputados da Assembleia da República, uma vez que está no fórum da própria Justiça e da própria intervenção da Autoridade Tributária. Já agora a Autoridade Tributária está a trabalhar com o Ministério Público neste processo, ela funciona um bocadinho como a Polícia Judiciária, neste caso deste crime mais fiscal, ou desta situação estranha mais fiscal, e portanto a própria Autoridade Tributária depois também terá com todos os elementos para perceber de facto se houve aqui ou não fuga àquilo que é o padrão legal, pese embora haja com certeza fuga àquilo que é o padrão do bom senso. Relativamente à questão do IMI, porque este imposto seria pago uma vez, digamos, e portanto, se não houvesse no futuro mais transações, não seria pago, nós também achamos, e muito bem, que o imposto municipal sobre imóveis, o IMI, que que retorna para as câmaras municipais, também deve ser implementado e deve ser pago. Já há situações em que assim é, não há uma uniformidade a nível nacional, mas que é de toda a justiça, e aqui estamos a falar, sobretudo numa justiça, que o IMI seja pago, e portanto esse caminho também tem que ser feito. Eu devo dizer aqui, e acho que posso partilhar isso, que neste aspecto nós temos trabalhado e também para perceberem que as forças políticas podem ter pensamentos diferentes, mas convergem muito quando é o interesse daqueles que são os seus cidadãos e daqueles que nós representamos. E, portanto, neste trabalho do IMI, que nós estamos a tentar construir, e eu vou explicar, sem entrar em muitos pormenores técnicos, globalmente como é que está a ser feito, eu devo dizer que nós temos trabalhado, como disse a deputada Berta Nunes, nós já uma vez reunimos com a deputada do Bloco de Esquerda, a Mariana Mortágua, mas temos trabalhado de uma forma, eu diria, do ponto de vista técnico, mais intensa, com o PSD, nomeadamente com o deputado Adão Silva, que é do distrito de Bragança, e também com o deputado Sobral Andrade, que é uma pessoa, um reconhecido também fiscalista e deputado do PSD de Vila Real, no sentido de podermos construir, então, de facto, qual o cenário em que nós vamos trabalhar para que o IMI possa ser implementado. Estava previsto haver uma lei sobre o património que interviria na Assembleia da República e, digamos, estava perspectivado que no âmbito dessa lei sobre o património nós iríamos produzir as alterações legislativas tendentes ao pagamento do IMI. O pagamento do IMI, eu devo dizer, depois também não tenho toda a propriedade e não poderei responder com toda a certeza a todas as perguntas. Eu tenho uma formação de engenharia química, portanto, frágil a nível fiscal, mas, digamos, globalmente, o que nós iremos ter que produzir tem que ser algo que não seja muito circunscrito, porque temos medo que tenha alguma vertente de inconstitucionalidade por ser demasiado dirigido, e também não pode ser demasiado amplo por contaminação que possa ter para outras situações e, porventura, nomeadamente na altura que vimos, autoestradas ou aeroportos, e, portanto, possa haver aqui uma situação que não seja aquilo que nós desejamos. Daí esse trabalho mais intenso, daí o trabalho, eu volto a realçar do deputado Sobral Andrade, que tem também, de facto, muito ajudado esta questão, e ainda uma outra questão, que nesta relação do IMI, que nós também gostamos de ver, que era que há uma posição, e com a qual eu concordo de sentimento, que já deveria haver pagamento do IMI, mesmo antes desta intervenção legislativa. Portanto, a intervenção legislativa poderá ser aqui mais no sentido de uma clarificação daquilo que é a própria lei. Isto porque aqui já entrou um processo para haver esse pagamento de pelo menos os últimos 4 anos, que é isso que permite o atual enquadramento fiscal, e nós também já começamos mais que uma vez com o movimento de Terras de Miranda, para que nesta perspectiva desta construção que vamos fazer do IMI, isto não seja um caminho que possa retirar razão à ação que já foi colocada e, portanto, ao ressarcimento dos últimos 4 anos. Portanto, o que eu vos posso dizer é este compromisso sentimental, este compromisso institucional e este trabalho alargado que está a ser feito, no sentido, de facto, de nós podemos, nesta questão do IMI, produzir aqui um figurino legal, que seja um figurino legal que seja correto para o país, que contribua, de facto, para esta ligação ao território e que não tenha um efeito depois de contaminação que não seja desejado. Relativamente ao outro imposto, eu diria que eu torço, e como católico, torço mesmo para que, de facto, o verdito seja de que há lugar a esse pagamento,
que é uma justiça para os transmontanos, mas mais e sobretudo, eu acho que seria uma injustiça para todo o país se assim não fosse. Muito obrigado.